Vivemos um estado de guerra interna? Hoje nosso estudo será sobre isso e vamos estudar o último texto da bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Estamos ainda no Evangelho por Emmanuel, no livro de Mateus, estudando então o último texto dessa bem-aventurança, que tiveram vários textos, talvez porque eles não seja algo tão fácil de nós adquirirmos. Mas a caminhada tem que ser feita. E o texto se chama Na Grande Transição. E ele está lá em Reformador de janeiro de 1948. Aqui é interessante, eu vou ler a nota de rodapé, porque se a gente não ler essa nota de rodapé, nós não vamos conseguir entender o texto. Então tem aqui, olha, nota da equipe organizadora. Este comentário foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial e nos traz uma notável reflexão sobre aquele grave momento da história da humanidade. Nós vamos perceber que é um texto grande, que ele vai ser dividido em 3 partes. Então hoje nós vamos estudar a primeira parte, ela é mais histórica, mas nós não podemos esquecer que ele foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial. Isso é de extrema... é muito importante. Aqui eles ainda falam assim: quando muitos cediam ao desespero e ao pessimismo, Emmanuel estabelece um vínculo entre aquelas circunstâncias da Segunda Guerra e o Evangelho, demonstrando que em todas as épocas poderemos encontrar consolo e esperança nas palavras de Jesus, e que os desígnios de Deus, apontando sempre para o bem, a gente não pode esquecer disso. O progresso e a paz podem ser turvados momentaneamente pelas sombras passageiras, mas estas jamais serão capazes de obstá-los de maneira definitiva. Então ele nos traz uma palavra de esperança. Por mais difícil que seja a situação, ela vai passar. Maria de Nazaré falava isso. Tudo passa. E também vai passar essa situação difícil. Vamos lá. Na grande transição, multiplicam-se conferências e examinam-se acordos que garantam a concórdia na belicosa família planetária. Então, o planeta naquela época ele estava em guerra. Estávamos na Segunda Guerra Mundial. Sangrando embora, não encontra um continente europeu suficiente recurso para adaptar-se aos impositivos da paz. Então, uns tentavam negociar a paz, mas o continente europeu, apesar de sangrar, de estar destruído, ele não conseguia se adaptar aos impositivos da paz. E guardando ainda a hegemonia da técnica industrial do mundo, porque lá que é o berço da Revolução Industrial, né? Lá que a indústria começa, na Inglaterra principalmente, ele imprime graves perturbações ao ritmo político da comunidade internacional. Então, destruído, ele não conseguia encontrar paz e queria continuar com aquela índole belicosa dele, daquela época, né? Não obstante o dilúvio de sangue que lhe cobriu o solo generoso, não é segredo o tremendo sacrifício dos orçamentos rearmamentistas. Então eles gastavam milhões de dinheiro para quê? Em busca de armamento. Existem ali multidões ameaçadas pelo inverno. Então olhem a contradição. Ele estava destruído, a população passando por uma situação complicada, eles querendo continuar a guerra, comprando mais armas, se organizando de novo para se rearmarem, passando por um inverno, que o inverno lá é muito frio. E naquela época a gente não tinha... hoje, os aquecedores que existem hoje, imagina, eles dependiam do combustível para se aquecer. Imagina só, então era uma guerra armada e uma guerra contra o inverno. Então, existem ali multidões ameaçadas pelo inverno. Faltam reservas no balanço econômico. Já não estavam bom. A economia do país já não estava boa. Dos países. Invoca-se o socorro de países bem aquinhoados pela natureza. No entanto, os generais desenrolam mapas minuciosos, abrem mapas minuciosos e extensos sobre as vistas de administradores preocupados no ataque e na defesa, na ofensiva e na defensiva. Clarins de convocação aprestam-se à chamada de jovens subalimentados. A população não tinha dinheiro para comprar alimento. Então, jovens subalimentados que mal procedem de uma infância vazia de ideias ideais reconstrutivos. Então, olhem só, isso daqui é uma narrativa histórica daquela época. E a pergunta é, o que nós aprendemos com isso? Será que nós conseguimos aprender algo com isso? Será que a gente pode dizer, porque aqui está mostrando, olha, eles tinham uma índole belicosa
E essa índole nós ainda temos? Nós ainda vivemos esse estado de guerra interno lá de trás? Será que esse texto é atual ou não? Para mim esse texto ele ainda é muito atual, mas nós mudamos a forma de fazer guerra. Lutava-se antigamente pela extensão de poder, mais território, mais poder, nos desregramentos do feudalismo dominador. Vocês se recordam sobre feudalismo? Antigamente o feudalismo era o quê? Então nós tínhamos um reino e nós tínhamos pequenas vilas que eram divididos em feudos, os senhores feudais, donos daquele pedaço de terra, e os seus servos, que serviam aquele senhor feudal, e ele era responsável pela proteção daquele pequeno pedaço de terra, mas as pessoas eram submetidas a ele. Então, lutava-se antigamente pela extensão de poder nos desregramentos do feudalismo dominador. Atritava-se ainda ontem pelo acesso às matérias-primas, a fim de que a força se sobrepusesse ao direito. No caminho dos séculos, e abeiramo-nos agora. Então, antes era poder e território, e agora, conflitos ideológicos gigantescos, em que a civilização do Ocidente sofre indescritível ameaça aos seus mais preciosos patrimônios. E qual que é esse patrimônio? Um patrimônio que nós conquistamos a um preço muito alto. É o ataque sutil das trevas, mascaradas de liberdade, que mais equivale a desvario. Brigamos tanto pela liberdade, conseguimos alcançar essa liberdade, mas o que nós estamos fazendo com essa liberdade? Essa é a pergunta. Será que nós estamos utilizando essa liberdade de uma forma boa, produtiva? E aqui ele fala, é o ataque sutil da força das trevas. É tão sutil que a gente não percebe. Mascaradas de liberdade, que mais equivale a desvario. Vocês já se pegaram alguma pessoa se utilizando de uma liberdade de uma forma tão diferente do que a gente imagina, que aquilo chega para nós ser algo estranho? Então, o que nós estamos fazendo com essa liberdade que nós conquistamos? A gente sempre tem que lembrar do caminho de Jesus, utilizar os ensinamentos de Jesus para fazer uso daquilo que nós temos hoje. Então, olhem só, um texto escrito durante a Segunda Guerra Mundial, mas que ele é extremamente atual. Nós vivemos ainda um estado belicoso interno, não vivemos? O outro fala uma coisa que nos desagrada, o que a gente faz? A gente começa a brigar. A gente ainda vive esse estado belicoso. A nossa guerra hoje talvez seja diferente da guerra daquela época. É lógico, ainda tem partes do mundo que estão em guerra. Mas a gente vive uma outra guerra hoje que a gente não aceita também a liberdade do outro, a liberdade de expressão do outro. Ele falou algo para mim, eu já também entro em guerra com ele, começo a falar coisas que não sejam tão legais. Hoje, lá eles brigavam, eles tentavam, era armamento pesado, de disparar fogo um com o outro. Hoje, qual que é a nossa maior arma que a gente tem? A palavra. A palavra é a nossa maior arma e ela atinge, às vezes, de uma forma fatal também. A gente tem que tomar cuidado com essa arma. O problema não é a arma, o problema é o uso que o ser humano faz da arma. Então, isso é o mais importante. Nós temos a nossa arma, que é a nossa palavra. E qual uso nós vamos fazer dessa nossa arma? Embalde se alinham as propostas de desarmamento, porquanto, segundo já enunciou eminente pensador, não foram as armas que criaram os homens, e sim os homens que criaram as armas. Um espírito envenenado pelo ódio, sem fuzil que lhe obedeça às determinações, ferirá com os próprios braços, e se estes lhe faltam, desferirá execráveis vibrações, dilacerantes e esmagadoras, como aguçados estiletes de morte. Então, se a pessoa não tem acesso à arma, mas ela é belicosa, ela está envenenada pelo ódio, uma caneta pode se tornar uma arma. A palavra se torna uma arma. Qualquer objeto pode se tornar uma arma. Por quê? Porque é a pessoa que está com aquele estado belicoso dentro dela, talvez envenenado pelo ódio, e que vai, então, se utilizar do recurso que ela tem à disposição para atingir o próximo. Infrutíferas todas as medidas restauradoras do mundo, que não atinjam a personalidade humana, necessitada de dignificação. Então, não vai ter resultado, nenhuma medida do mundo, se ela não atingir a personalidade humana, se a gente não for direto na pessoa, no interior da pessoa. E a pergunta é, lembram
essa bem-aventurança é sobre os pacificadores. Os pacificadores não são os construtores da paz? Então a gente precisa se modificar, sair desse estado belicoso para a gente conseguir melhorar. A sociedade constituída pelo organismo doméstico, a nossa família, pelo agrupamento, pelo partido ou pela nacionalidade, representa uma coleção de indivíduos e por isso mesmo, sem a melhoria do homem, regendo os processos de trabalho, na intimidade do lar e do povo, é inútil a sistematização de reformas exteriores impostas por revoluções e guerras destrutivas. Ou seja, não adianta você fazer algo de fora para dentro se você não se mudar internamente. Então, a grande mudança vai começar dentro de nós. Paulo de Tarso falava que nós temos que fazer o bom combate, escolher as nossas brigas, mas o nosso maior combate é contra as nossas próprias imperfeições, lutando para que a gente consiga se melhorar. Então vamos tentar fazer esse bom combate que Paulo de Tarso nos ensinou. Vamos lutar contra as nossas imperfeições para nos aprimorarmos. Porque se nós conseguirmos nos mudarmos internamente, isso vai atingir a nossa família, vai atingir o nosso trabalho, a nossa vizinhança, o nosso bairro, a nossa cidade. E assim vai ampliando. Porque o que vem de fora para dentro não vai ser absorvido, mas o que sai de dentro para fora sai com muito mais amor, muito mais propriedade. Se você está vivendo um estado belicoso na sua vida, escreva nas nossas redes sociais. Quem sabe nós podemos juntos pensar e não se esqueça de se inscrever também nos nossos canais. Muito obrigada.